Primeiramente, bom dia, pessoal. Obrigado a todo mundo que veio aqui, os amigos, os parentes, todo mundo que compareceu. Bem, essa aqui é a primeira palestra do dia. E eu vou falar um pouquinho sobre como trabalhar remoto com Python e Django. Bem, meu nome é Moreno Cunha e esses são meus contatos. Tem aqui o meu site, o blog, e o meu link para o GitHub. Nesse segundo link aqui, que é o blog, eu já comecei uma conversa sobre trabalho remoto, já comecei a escrever uns posts, já comecei a conversar com o pessoal, tirando algumas dúvidas. E quem tiver interesse de continuar essa conversa, ou quiser também, lá já tem os links, já tem um passo a passo, é só dar uma olhadinha lá no blog, no site. Beleza. Bem, agora um aviso. Esse aqui é apenas um relato pessoal. Então, são fatos que aconteceram comigo, um pouquinho da minha história, como eu comecei com Python, como eu comecei com Django. E então, aproveitem o que for de bom e descartem o restante. Tentem filtrar, usar o bom senso, aquilo que encaixar na vida de vocês, que puder ajudar, que puder causar alguma mudança, alguma reflexão, aproveitem, mas também não é para levar tudo ao pé da letra a sério. Bem, eu gosto de começar pelo começo. No ano de 2009, eu precisava me formar e também sonhava um pouco com conhecer o mundo lá fora, com fazer um intercâmbio, com viajar. Então, com essas ideias em mente, eu sempre, durante minha graduação, durante a minha vida de estudante, eu sempre tive um pensamento de tentar, de alguma forma, juntar a lógica com o abstrato, de juntar o código com o gráfico. Então, com essas ideias na cabeça, eu fui procurar um professor, um orientador, para que eu pudesse fazer meu trabalho de graduação, e apresentei para ele essa ideia que eu tinha, e ele sugeriu um jogo. Esse jogo ia ser 3D. E esse jogo 3D ia usar o Blender. O Blender é um editor 3D. Ele ia ser a ferramenta que a gente ia usar, o editor 3D open source, que ia ser a ferramenta que a gente ia utilizar para fazer esse trabalho. Então, o Blender, ele usa como linguagem de script o Python. Então, foi dessa forma que eu fui apresentado ao Python, através do Blender. Então, a partir desse dia eu precisava começar, precisava fazer e precisava apresentar meu trabalho até o final do ano. Bem, ainda faltava aquele sonho. O intercâmbio sempre foi um sonho distante, até eu conhecer a ESEC. A ESEC é uma ONG, uma empresa sem fins lucrativos. Ela está geralmente presente em faculdades, no mundo todo, e trabalha com intercâmbios de trabalho, geralmente estágios fora do Brasil, na sua área de atuação, na sua área de estudo e atuação. Eu conheci a ESEC também mais ou menos em 2009 e comecei a buscar uma vaga de trabalho para fora do Brasil. Mais ou menos já próximo do fim de 2009, eu já estava conversando com uma vaga em Tóquio, no Japão, e no iniciozinho de 2010, mais ou menos, a gente conseguiu, depois de uns 6 meses de conversa, mais ou menos, fechar essa vaga
e eu viajei para Tóquio. Bem, trabalhando como trainee em Tóquio, foi uma grande mudança, foi uma viagem que mudou minha vida de muitas formas. Foi a realização de um sonho de sair fora do Brasil, sair fora do Brasil, viajar para fora, de uma forma sem ter muitos recursos, mas que a ESEC ajudou bastante. Então, eu comecei nessa empresa de desenvolvimento japonesa, e foi lá que eu tive meu primeiro contato com os web frameworks. Bem, vamos entender um pouquinho qual era a minha cabeça aí nessa época. Eu tinha acabado de me formar, isso era 2009, para início, março de 2010. Eu tinha acabado de me formar, então eu não tinha muita noção do que era web framework. Eu não sabia, eu tinha aprendido muito Java para web, então eu achava que qualquer coisa que fosse ser feito em web tinha que ser em Java. Então eu não conhecia ainda nenhum framework, nenhum web framework. Então, chegando lá, eu tive contato com o primeiro web framework, que foi o Catalyst Perl. E eu não tinha ideia que essas linguagens ditas como linguagem de script, que era o Perl, Python, o Ruby, que eles tinham frameworks que dava para fazer projeto web com eles. Dava para colocar página no ar, sistema. E trabalhando em Tóquio, foi a primeira vez que isso abriu na minha mente, que essa possibilidade apareceu para mim. E claro, eu fiz muitos amigos lá também, que até hoje a gente ainda conversa, se fala no Facebook. Então, mas e o Django? Trabalhando lá em Tóquio, em 2009, em 2010, chegando já ao finalzinho do intercâmbio, de 6 meses, eles me pediram para fazer um projeto. Esse projeto ia ser meu projeto do intercâmbio. Ia ser um projeto para que eu mostrasse tudo que eu tinha aprendido durante aquele período. Me juntando ao time de desenvolvimento, estudando Perl, Catalyst, trabalhando, configurando ambiente de desenvolvimento, trabalhando com Ubuntu, Linux. Então, eu tinha que apresentar esse projeto. Eles falaram, escolhe um tema, um projeto, desenvolve e no final você vai apresentar para a gente. E aí eu já tinha em mente, eu já conhecia o Perl, o Catalyst. Aí eu pensei, mas eu gosto mesmo de Python. Esse Perl é muito parecido com Python. Aí comecei a pensar, poxa, se tem web framework para Perl, deve ter para Python também. Aí comecei a olhar e encontrei o Django. O Django, na época, podia ser usado com o Google App Engine, que estava começando na época como uma forma fácil assim, de fazer um deploy com um clique, de colocar um projeto no ar web com um clique. E aí quando eu olhei, eu falei, eu já gosto de Python, e agora aprendi framework, e tem um framework com Python para web, é isso que eu vou usar. É por aí que eu vou. Mas o que é esse tal de Django? E o que são esses web frameworks? Bem, o Django e a maioria desses web frameworks, eles trabalham com uma filosofia que se chama não se repita, que o inglês é o drive, que é don't repeat yourself. Eles partem do princípio que em todo desenvolvimento web, algumas das principais ferramentas,
funcionalidades que existem no projeto, eles se repetem de algum jeito. Então, por que não criar um framework? Por que não criar um projeto que reúne todas essas repetições e deixar para que o desenvolvedor, para aquele que quer começar o projeto, que ele foque na solução do problema. Ao invés de todas as vezes que ele começar um projeto, ele tem que repensar tudo de novo, aquela base, como se comunicar com o banco, como fazer um login no site. Então, os criadores do Django pegaram todas essas repetições, essas funcionalidades que geralmente eram sempre necessárias no desenvolvimento, e juntaram tudo num framework. E isso é mais ou menos a ideia dos web frameworks. Aqui faltou a imagem. Bem, apresentei o projeto. Tive o meu primeiro contato com o Django, já apresentando esse projeto. O projeto, na época, eu peguei o meu projeto de graduação, que tinha sido feito em Python, que era um jogo que simulava uma rede de computadores. Peguei ele e joguei ele dentro do Django. Transformei ele nos padrões web e subi. Daí eu fiquei aprendendo um pouquinho como era essa dinâmica de fazer um projeto, subir, e ainda por cima aprendi Django e um pouquinho de web framework. Então, mas de volta ao Brasil. Voltando para o Brasil, eu precisava arranjar um emprego, eu precisava arrumar um trabalho. Então, eu recebi o convite de iniciar o primeiro setor de tecnologia de uma empresa que estava começando a atuar na área. Assim, por sorte, eu pude escolher a linguagem, pude sugerir a linguagem e também o framework. Claro que eu sugeri Python, Django, o pessoal aceitou e eu fiquei lá 2 anos trabalhando nos projetos com Python e Django. Depois desse tempo, a empresa decidiu que a empresa captava projetos e ela viu que não estava tendo mais projetos na área de desenvolvimento e resolveu fechar o setor. Bem, todo mundo foi para casa e com o tempo que eu tinha de sobra, com o meu seguro-desemprego e com a rescisão do meu contrato, eu resolvi começar a procurar vagas de trabalho. Comecei a varrer a internet, olhando tudo quanto é vagas possíveis e imagináveis que tivessem Python e Django fora do Brasil. Nessa época, eu esbarrei num problema, que era a maioria dessas vagas que estavam abertas para pessoas fora do Brasil, elas também exigiam um visto de trabalho. Não podia simplesmente decidir, eu gostei dessa vaga, vou para o seu país e vou trabalhar com você. Não. Você tem todo um processo de obtenção de um visto de trabalho e tudo mais. Então, depois de um tempo apoiando e vendo que não era uma coisa que eu podia fazer, era uma coisa que tinha que partir da empresa, e para uma empresa te dar um visto de trabalho, você tem que provar que vai gerar muito mais valor do que ela vai gastar em todo aquele processo de obtenção do visto. Então, depois de um tempo apanhando desse processo, eu comecei a ver umas vagas escrito remoto, escrito telecommute, escrito home office. Aí eu fui entender, eu falei, peraí, será que eu posso trabalhar para uma empresa fora do Brasil e ao mesmo tempo de casa, sem precisar de passar por essa burocracia de visto? Posso pular essa parte e só começar a trabalhar? Bem, sim. Foi aí que eu usei esse tempo
que eu tinha livre para procurar uma vaga de trabalho remoto. E aí, o primeiro trabalho remoto, em 2012. Depois de muitas entrevistas, muitos nãos, muitas e-mails sem resposta, eu começo a trabalhar de casa. A experiência foi a primeira grande mudança da minha vida, porque eu já podia, primeiramente eu podia cortar o tempo que eu gastava no trânsito, eu podia almoçar todo dia em casa, e tirando essa parte eu podia programar minha vida mais da maneira que eu queria viver do que em cima de um horário fixo. Eu tinha também um horário fixo nessa época, mas era mais flexível do que eu depender de trânsito e tudo mais. Bem, mas e aí? Essa foi uma introdução, mas e agora? O que eu preciso para começar? O que essa palestra pode trazer para mim sair daqui e começar a procurar uma vaga remota? Bem, além do espaço físico e força de vontade, que é o mais óbvio, a primeira coisa para começar a procurar uma vaga fora do Brasil é o inglês. Aí muita gente vai dizer, mas eu sou brasileiro, eu quero falar português, eu quero trabalhar tudo em português. Bem, seria muito bom se a gente só precisasse se preocupar com português, que já é difícil de aprender. Mas o que acontece é que muitos países já saíram na frente. A tecnologia já está à frente, já está mais avançada do que aqui. E para que a gente consiga acompanhar essa tecnologia, para que a gente consiga entender até onde eles já foram, a gente precisa olhar para fora. E olhando para fora, a gente precisa falar inglês. O inglês não foi uma língua escolhida só, digamos, para prejudicar os brasileiros ou os países que não são nativos. Precisava-se de uma língua comum, porque ao se discutir um assunto de uma forma global, ou seja, no mundo todo, você precisa de uma língua comum. Essa língua acabou se tornando em inglês, então também aqueles que moram em países de inglês nativo acabam saindo na frente também. Esse é o primeiro ponto. Mas se alguém ainda não se convenceu, eu tenho uma pergunta. Dá uma olhada aqui na sua volta e me diz quais dessas tecnologias que a gente usa no dia a dia, elas foram criadas aqui no Brasil. O celular, o notebook, esse projetor. A nossa tecnologia ela é importada. O conhecimento ele vem de fora. Ele chega no Brasil. Salvo algumas poucas exceções, a maioria da tecnologia que a gente usa ela vem de fora. Então, para que a gente não fique reinventando a roda, a gente tem que primeiro entender o que já foi feito, o que já está pronto. Para aí sim, depois que a gente entender esse mercado, entender como as coisas já estão funcionando, já foram feitas, a gente vai conseguir ter um pequeno vislumbre do que é empreender, do que é inovar, do que é fazer diferente, do que é sair à frente. E segundo, aprender com o mercado. Depois de um tempo olhando as vagas remotas, olhando as empresas, os requisitos de vagas, a gente pode notar que existe um padrão que se repete.
as tecnologias usadas, elas vão seguindo um certo padrão, elas vão se repetindo. E é isso que eu chamo de aprender com o mercado. O mercado em si, ele vai escolhendo certas ferramentas, seja por praticidade, seja por popularidade, seja pela comunidade que está ali em volta. Então, eu considero olhar o mercado, aprender com o mercado, um bom começo. Mas aí, alguém pode dizer, mas eu só vou aprender o que está no mercado, eu só vou fazer o que o mercado quer, eu não vou ser livre, eu não vou aprender o que eu quiser. Bem, vai, mas no começo é melhor entender o que já está acontecendo, entender o que já foi mais aceito, para então, depois que você já dominar essa parte, você vai poder sair livre, você vai poder sair inovando. Bem, aí, e depois, o nível técnico. Qual nível técnico eu preciso ter? O que eu preciso saber para começar a ir trabalhando remoto, vendendo meu serviço? Eu tinha 2 anos de Django, quando eu comecei a trabalhar remoto. A maioria das vagas, ela coloca lá um nível júnior, intermediário, sênior, e eu nunca entendi em qual delas que eu encaixava. Eu não queria ser júnior porque eu não queria ganhar pouco, e eu não achava que eu não era intermediário, eu achava que eu era intermediário, porque eu me sentia que se eu já tinha trabalhado 2 anos, eu já sabia muita coisa. Então, essas classificações eu nunca entendi direito. Mas o bom é você testar o mercado. Pega um projeto, um projeto pequeno, já começa a trabalhar até as suas habilidades e vai sentindo a resposta que o mercado vai te dando. Beleza. Eu já sei inglês, eu já sei um pouquinho de Django, e agora? Cadê a vaga? Bem, a vaga está lá no blog, tem um monte de link lá, não, brincadeira. Eu coloquei uns links lá no blog, para quem quer começar a procurar vagas em Python Django. E eu também queria falar um pouquinho que existem 2 tipos de vagas. Basicamente, posso dividir em 2 tipos de vagas remotas. Tem aquela vaga, aquele trabalho pontual, aquele trabalho de um dia, um trabalho de 3 dias, que seria, digamos, configurar um servidor. É um trabalho que eu considero mais freelance, um trabalho pontual. Alguém que aprendeu uma nova funcionalidade não sabe, você ensina para ele. Também é um trabalho de culturação. E os trabalhos maiores, os trabalhos que são realmente vagas. São vagas de empresas para você trabalhar remoto. A empresa tem um time, esse time é remoto, não tem sede. E esse time abre uma vaga. A empresa vai e abre entrevista para colocar mais uma pessoa ali naquele time remoto. Essas vagas são longo prazo. É como se você estivesse trabalhando para uma empresa só aqui de casa. Bem, mas e depois? Depois que eu estiver trabalhando remoto, que eu estiver bem, que eu estiver ganhando bem, depois desse primeiro momento, dessa primeira mudança, foi que eu percebi uma segunda grande mudança. Mas como tudo na vida, você só percebe depois que você perde. Então eu fui, depois de estar trabalhando remoto, trabalhar de volta. Voltei para o CLT, voltei para trabalhar presencial. E foi trabalhando presencial que eu consegui entender essa segunda mudança, essa segunda falta que eu senti, eu acho. Vocês querem um exemplo? Quando você é seu próprio patrão, quando você é autônomo, você chega para o cliente, ou o cliente chega para você e fala: preciso
dessa funcionalidade, eu preciso desse projeto, desse produto, para daqui a 3 meses. E te pago tanto. Você vê, pensa, fala, ótimo, tanto o prazo quanto o valor tá bom para mim. Aí você fala, isso aqui é mais fácil que eu pensei, eu posso acelerar um pouquinho, que eu vou fazer isso em 2 meses. Você corre, trabalha um pouquinho a mais, faz um pouquinho de hora extra, e entrega em 2 meses. Aí chega o cliente e fala, você tinha pedido em 3 meses, eu fiz em 2. Eu acelerei aqui para você. O cliente fala, ótimo, poxa, aí estava pensando que ia demorar 3 meses, agora você conseguiu fazer em 2, está perfeito. Vai ficar feliz, vai ficar satisfeito. Para ele, o importante não é o prazo. O prazo ele era o máximo de tempo que ele esperava para você terminar. O importante é ele ter o que ele precisava, funcionando, rodando, e pelo valor que ele esperava pagar. Você conseguiu, você entregou. Agora vamos, nesse mesmo cenário, vamos pensar no CLT, vamos pensar no trabalho presencial. Você está lá e seu chefe chega e fala, tem essa nova funcionalidade aqui, esse novo produto, eu quero que você me entregue em 3 meses. Aí você, tranquilo, 3 meses tá bom, eu faço. Aí você se empolga lá e fala, não, vou entregar em 2 meses. Vou trabalhar aqui, vou fazer hora extra, vou chegar mais cedo, vou sair mais tarde, vou entregar em 2 meses. Beleza, você corre, chega pro seu chefe e fala, entreguei aquela funcionalidade, depois de 2 meses, chega e fala, aquela funcionalidade eu lá terminei, consegui terminar antes. Aí seu chefe chega e fala, poxa, nossa, que bom, você conseguiu terminar em 2 meses. Então, esse mês que sobrou, estão umas coisas aqui que estavam atrasadas, estão umas coisas aqui, umas ideias que eu estava tendo, e eu vou passar para você. Moral da história. Você acabou trabalhando mais e o que você ganhou foi mais trabalho. Não existe um incentivo, não existe um incentivo para você trabalhar mais, para você ser mais eficiente. Se você for mais eficiente, você vai entregar antes, mas vai chegar mais trabalho. Porque a lógica do CLT, a lógica do trabalho presencial, é que você não pode parar. Seu salário tem que vir todo mês, e para justificar aquele salário todo mês, você tem que trabalhar. Você não pode ir para casa descansar. Como seria no trabalho remoto, como seria no trabalho autônomo, que você mesmo combinaria o prazo, tudo mais. Esse é o exemplo. Mas e aí, o que mais? O que mais que eu posso aprender aqui? Bem, tem o equilíbrio financeiro, que é gastar menos que se ganha e ter uma reserva. Não dá para trabalhar remoto se você não consegue ter uma reserva, se você não consegue gastar menos do que você ganha. Porque no trabalho remoto você pega um projeto de 3, 6 meses, de 1 ano, mas depois o próximo projeto talvez não seja certo. Então você sempre tem que ter uma reserva. Você sempre tem que ter aquele dinheiro para segurar ali por uns 2, 3 meses. É uma forma de pensar diferente. Você tem que se planejar como uma empresa. Você tem que fazer um planejamento de 1 ano. Tem que pensar que esse ano já paguei, esse ano eu já ganhei esse dinheiro. Agora eu vou ganhar o dinheiro do próximo ano. Que seria um planejamento anual. Seria um planejamento financeiro como uma empresa. Pensando como uma empresa. Bem, e a parte que eu mais gosto, que é a qualidade de vida. Ao invés de vender tempo,
É muito melhor você entregar soluções. E assim é possível trabalhar menos, focando em ser eficaz. E aí, trabalhando menos, dá para viver um pouco mais. Mas o que é essa mudança de pensamento? Muitas vezes a gente pensa em vender tempo. Mas, na verdade, o tempo não é dinheiro. Porque se tempo fosse dinheiro, eu podia ir ali e comprar 20 minutos. Mas eu não posso. O tempo que passou, ele não volta. Então, é muito melhor trabalhar com soluções. Ao invés de eu vender o meu tempo, eu vou vender a solução para o problema tal. Vou vender a funcionalidade tal. E assim o tempo que eu demorar para fazer já não importa tanto. O que importa sim é resolver. E com essa gerência, com essa mudança de pensamento, é possível colocar você mais no centro daquilo que está acontecendo, no centro das negociações e colocar mais espaço na sua vida para um equilíbrio, uma qualidade de vida para viver mais. Bem, é isso da palestra de hoje. Perguntas e obrigado. Você acredita que se uma pessoa tivesse um nível baixo de inglês programador, né? E se ele se juntar com alguém que tenha um inglês bom, essa pessoa que tem um inglês bom negocie a vaga, o projeto e faça toda essa conversa, e o programador só faça o código mesmo, você acredita que pode dar certo sim? Entendi. É possível. Eu sei que é necessário o inglês, sim, mas o inglês precisa de tempo, né, para aprender. É possível. Inclusive existem empresas já, até aqui em Vitória mesmo, que elas prestam serviço para fora do Brasil, para empresas fora do Brasil, e contratam aqui desenvolvedores. Então seria mais ou menos isso, né? Seria uma pessoa que faria um intermediário da vaga para você, né? E aí você só faria o projeto. É possível. Mas particularmente eu não gosto desse sistema, dessa forma de trabalho. Porque a principal mudança que eu acredito que seja mais desejada é o seu posicionamento diante do seu trabalho. Se você delega para outra pessoa, coloca mais uma pessoa entre você e o cliente, já cria ali um filtro. Quando você conversa diretamente, quando você negocia diretamente, você já começa a se tornar... Você começa a controlar o seu destino ali, o seu trabalho. Passa a ser uma coisa muito mais pessoal, uma conversa muito mais pessoal, muito mais de amizade ali, do que um trabalho só, uma coisa mais intermediária. Mas é possível, sim. Você falou muito bem de home office, você teve experiência. O que você acha das empresas grandes que trabalhavam no home office estão voltando para trabalhar em escritório? O que você acha disso? Empresas grandes... Teve a Yahoo, teve o movimento assim, está voltando para trabalhar em escritório. O que você acha disso? A tendência, não é? Eu nunca trabalhei para empresa grande. Também por
Empresa grande é o seguinte, é muito chefe. Então, uma conversa que começa lá no chefão, lá no último, ele passa por umas 10 bocas até chegar a quem realmente vai fazer aquilo. Então é difícil saber que caminho aquela conversa ele vai dar mesmo. Mas, olhando para o mercado, assim, em geral, eu não vejo nenhuma redução. Eu lembro dessa época em que o Yahoo até que foi uma loira lá, uma gerente, que mandou todo mundo de volta. Para eles foi bom. E também, quanto maior a empresa, mais difícil iniciar. Né? Mas tem muito espaço para startup, tem muito projeto para startup, para empresa pequena, até mesmo pessoa física, abrindo trabalho remoto. Então, eu não acho que diminuiu nem um pouco. Assim. Entendi. Não sei se isso foi com você também, né? Você usa isso? Sim. É uma mudança de visão, digamos. Quando a gente vai tentar uma vaga, a gente escreve um currículo, aí escreve onde estudou, quais cursos fez, e por aí vai. Mais essa parte de conhecimento. Na vaga remota, eles querem saber o que você fez. Eles querem saber quais projetos você já participou. Eles querem saber mais a mão na massa ali. Eles querem ver o código. Que código você escreveu? Qual o código que você mais se orgulha? Quais são os projetos open source que você já ajudou? E é dessa forma que, mais do que o currículo, é dessa forma que acaba você montando o seu perfil. O seu, digamos, seria um currículo, mas um currículo de atividades, um currículo de projetos anteriores, de experiências mesmo adquiridas. Não precisa ser projetos gigantes, não. Nada fora do comum. Pode ser uma ideia que você teve. Você teve uma ideia, resolveu juntar ali mais 2, 3 amigos, fazer, ou então sozinho mesmo. Fazer, colocar no GitHub, colocar online, testar, ver se dá certo. Isso aí já conta como projeto, já, como experiência. Eu trabalho em parceria com uma empresa que tem um sistema em desktop que já é consolidado no mercado há bastante tempo. E eles estão querendo migrar para a web esse sistema. Depois de dar uma olhada em algumas plataformas, apesar de eu não ter conhecimento em Django e Python, eu sugeri que eles dessem uma olhada na ideia de passar para esse framework. Só que aí veio o primeiro problema que eles tinham, falta de profissional no mercado capixaba. Um dos sócios me fez uma pergunta que eu não soube responder e eu queria saber se você podia dar uma fala para a gente. No Cato, a gente não só não encontra profissionais para contratar, como não encontra ninguém procurando. Eu não faço a mínima ideia do porquê e isso me preocupou bastante. Para ser bem brando, assim, eu vou dizer que eu não gosto do Cato. O Cato, ele cobra para você saber da vaga. E aí já corta metade de quem está procurando emprego, geralmente não está com muita grana para gastar procurando emprego. Então ele cobra
não para você saber a empresa, mas ele cobra também para você saber do que te diz respeito essa vaga. Então você tem que pagar para saber que você não quer aquela vaga. Mas o meu problema é o contrário. Eu concordo com você que um funcionário ou um cara desempregado, se você está procurando um emprego porque você está sem grana, você provavelmente não vai pagar o cara para procurar emprego. Eu entendo essa questão. Mas a minha preocupação é, por que não tem empresas lá procurando profissionais? Não tem empresa lá oferecendo vaga para Python e engenheiro? Entendi. É um perfil diferente, assim, na minha visão. Eu acho que o perfil de profissional Python e Django, ele está mais no software livre. E se ele está mais no software livre, ele tem uma mentalidade de que as coisas primeiro tem que estar abertas, tem que estar mais claras. E essa forma de trabalhar da Catos, que já é cobrando primeiro e mostrando o resultado depois, ela afasta um pouco. É como se fossem formas de pensar e trabalhar diferentes. Então eu não me encaixaria como profissional ali também. Me sinto que eu me encaixaria na filosofia de trabalho ali, na forma como eles trabalham. Então você está me dizendo que a ideia é, como não tem profissional lá procurando esse tipo de vaga, não tem empresa oferecendo lá esse tipo de vaga. Acho que sim. É mais ou menos isso aí. Até a empresa que procura também Python, Django, ela, por algum motivo, ela quis o Python, Django. Então, por algum motivo, ela também tem essa visão. Ela quer comunidade, ela quer open source. Nem que seja só a filosofia, que é um ajudar o outro, que é colaboração, mais do que lucro, mais do que o dinheiro em si. Claro, de alguma forma vai precisar vender um produto e ganhar o dinheiro, mas não só isso. Se você quiser programar para Python, então o grupo também vai dar por Python. Seria bacana, porque eu procurei um monte de Facebook, procurei contato de faculdade, passei Procura a lista de quase 15 dias e achei 2 gatos pingados. É mais rápido você procurar um grupo no Slack, tá ligado? Como é que é o nome do grupo aqui? Grupo AES. Eu estou lá na Grupo AES. Tô até marcando encontro lá, né? Show de bola. Estamos querendo trazer o Python para aqui para o Espírito Santo, fazer o primeiro encontro de Python na galera, nem que seja uma pizza ou um café. Eu tenho mais uma antes que ninguém quiser fazer outra agora. Eu acho que o nome, a pronúncia correta eu não sei, mas eu vi em alguns vídeos na internet eles chamam de Kai, uma biblioteca que te traz o suporte de interface para uma pancada de sistema operacional. Você tem algum conhecimento, você tem uma restrição, alguma coisa para a gente? Eu nunca usei, mas eu estava ouvindo falar muito sobre ela e parece que eu vi que estava tendo um curso gratuito por agora de Kai. Então, Matheus, sabe? Kai. Eu posso tentar encontrar. Beleza. Mas eu nunca usei, é bem nova, né, Não, Renato? eu não sei se é nova, porque eu comecei a pesquisar agora, então de repente é nova e eu não sei que ela é nova. Eu acho que eu fui falar pela primeira vez na Python Brasil, que foi agora em outubro. Para mim é meio nova ainda. É porque ela traz a mesma oferta da portabilidade do Java. Só que assim, eu tenho pouca experiência de Java e eu vejo aquilo como um mito, essa questão da portabilidade do Java. E aí eu me interessa justamente saber se a Kai realmente traz a solução, porque a maioria dos sistemas que ela trabalha em base Unix. E eu acredito na biblioteca, só que eu não sei se vale a pena investir nela, se alguém já tem experiência por aqui que me garanta qualquer problema que eu tiver lá na frente, com essa empresa parceira, alguma coisa assim. Talvez valha a pena um teste aí. Beleza. Agradeço. Mais alguma pergunta?
Opa. ferramentas você usa? Top-down? Ferramenta para desenvolvimento? Não, quando você vai procurar um freelancer para você trabalhar. Ah, para buscar vaga? Lugar, Da procure em algum lugar. busca de vagas? Total? Conheço. No início eu procurava Google mesmo. Varria tudo que eu pudesse. Aí depois de um tempo eu comecei a ter já os favoritos já. Já alguns sites que eu gostei mais. Pela interface, pelas vagas. Esses sites eu deixei. Eu fiz uma listinha lá no blog. blog.morenopc.com. Lá tem um post que é a parte 2, que tem bastante link. Tem link para inglês, tem link para inglês, para procurar vaga. Experiência como esses, qual você gosta mais do que você falou, não somente aí no web, ensina o mais Minha primeira vaga eu consegui na lista da Python Jobs, que são trabalhos em Python. É difícil saber antes, né? Como vai ser a empresa, assim, a metodologia de trabalho deles. Mas eu gosto, as vagas que eu consigo entrar são aquelas que geralmente elas não pedem o que eu chamo de decoreba no início, que não faz o tipo de pergunta: o que é um vetor? Me explica o que é um vetor, me explica o que é uma string. As vagas que eu consigo entrar, geralmente, são aquelas que chegam e falam assim: você sabe fazer tal coisa? A gente está precisando de uma pessoa que faça tal coisa. Eu falo: sim. Então toma isso aqui, começa a fazer. Se você conseguir, a gente vai trabalhar junto. E aí vai. Quando a empresa coloca primeiro a prática e depois depois essa parte técnica, assim, de conhecimentos teóricos, aí geralmente a vaga eu consigo entrar. Se ela pede para decorar coisas que está no livro lá, é difícil lembrar, sou muito ruim de entrevista. A TopTal é massa. A TopTal, para você entrar, eu já fiz o processo seletivo da TopTal. São acho que 3 ou 4 níveis de entrevistas, mas basicamente eles se baseiam muito naqueles quebra-cabeças tem muitos sites de programação que tem uns quebra-cabeçazinhos. Eles passam um problema para você resolver em 30 minutos, em 15 minutos. Então, quem se interessar por TopTal é só pegar esses sites desses quebra-cabeças e ficar treinando. Porque é mais eles pedem muita agilidade lá, assim. Você conseguir resolver um problema, mesmo que simples, mais rápido. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado.